Desde o ano passado, quando a Warner cancelou o filme da Batgirl, muitos fãs queriam saber qual que era a história completa do filme. O que iria acontecer, como que o vilão iria se relacionar e o que o Batman Michael Keaton iria fazer no filme. Só que como o filme foi cancelado e meses foi se passando e ninguém nunca comentou a respeito sobre a história, muitas pessoas cogitaram que talvez a gente nunca fosse descobrir o que de fato acontece no filme. Mas acontece que o pessoal conseguiu boa parte da história e explicar em detalhes o que acontece ao longo do filme. E no vídeo de hoje a gente vai contar essa história do filme da Batgirl e tentar entender se pela história tinha motivos do filme ser cancelado. Spoilers, não tinha, não tem nada de errado na história. Na verdade, a história até que tinha coisas bem legais. Enfim, roda a abertura e vamos começar a falar sobre isso. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E beleza, primeiro a gente tem que dar o crédito para quem conseguiu descrever todos os pontos da história, que foi essa conta aqui no Twitter, Neb Good Takes, que só é uma conta bem conhecida por fazer posts envolvendo coisas de super-heróis. Até onde a gente sabe, essa pessoa conseguiu essas informações com algumas fontes na internet. E nesse vídeo eu vou passar tweet por tweet do Neb e exemplificar o que está sendo contado com algumas imagens envolvendo outras histórias da Batgirl. Só para vocês terem uma imagem e conseguirem pensar melhor na história do que só eu lendo aqui os tweets, que seria bem chato. Muito bem, vamos começar aqui. O filme da Batgirl vai começar com uma jovem Bárbara Gordon numa aula de balé. Só que essa Bárbara Gordon, na verdade, tem interesse numa outra aula, que seria a aula de artes marciais. Então ela dá um jeito de entrar nessa aula aí de artes marciais. E aqui, pelo que dá para entender, é nessa aula de artes marciais que a Bárbara Gordon vai conhecer dois dos seus melhores amigos, o Jason Bard e a Alicia Io. A Bárbara Gordon vai ter memória fotográfica e graças a isso, como ela estava sempre observando as aulas de artes marciais, ela conseguiu memorizar vários movimentos de luta e quando ela entra nessa classe aí, ela vai acabar lutando contra uma pessoa maior do que ela, mas nessa luta ela vai acabar vencendo. Mais tarde, os pais da Bárbara Gordon vão pegar ela na aula e vai ser revelado que a Bárbara Gordon gostaria de fazer uma patrulha junto com seu pai na polícia de Gotham. E só lembrando, né, que o pai da Bárbara é o comissário Gordon, que nesse filme seria interpretado pelo J.K. Simmons. Só que, claro, ela participar de uma patrulha com a polícia é uma coisa muito perigosa e claramente eles não querem que ela faça isso. Mas o comissário Gordon vai eventualmente ceder e permitir que a Bárbara participe de uma dessas patrulhas. E é numa dessas patrulhas que o comissário Gordon quase vai morrer. E isso vai envolver uma cena de ação envolvendo a polícia e uma gangue. O Gordon vai quase morrer, mas o Batman do Michael Keaton, com o uniforme do filme do Flash, vai aparecer ali e salvar o Gordon. E a Bárbara vai testemunhar tudo isso que aconteceu e vai ficar simplesmente fascinada pelo Batman. Não só porque ele salvou a vida do pai dela, mas também porque o Batman é muito maneiro. Mas bem, logo depois, e aí a gente não sabe se é no mesmo dia ou alguns dias depois, mas é um fato que iria acontecer um incêndio na casa do comissário Gordon. E a mãe da Bárbara estaria dentro da casa na hora do incêndio. E o Gordon desesperadamente tentaria entrar dentro da casa para salvar ela. Só que por causa de uma explosão que acontece exatamente no momento que ele iria entrar, ele acaba sendo nocauteado. Quem acaba entrando dentro do apartamento é a Bárbara Gordon. E antes de desmaiar por causa da fumaça, ela acaba vendo uma pessoa ali que estava provocando um incêndio. E ao que tudo indica, esse cara era para ser o Vagalume, que nesse filme seria interpretado pelo Brendan Fraser. E uma outra coisa é que esse Vagalume não é o Garfield Lynch. Geralmente é o Garfield Lynch o Vagalume. Mas essa versão do filme é o Ted Carson. A partir daqui, o filme corta para os dias atuais e vemos a Bárbara Gordon agora como adulta e trabalhando na polícia de Gotham, tentando seguir os passos de seu pai. Uma coisa importante sobre o contexto dos dias atuais é que o filme todo iria se passar perto do Natal. E é por isso que temos várias imagens de bastidores com um monte de neve em Gotham. Ou seja, esse filme ia ter Gotham na neve, que é o sonho de todo fã do Batman, né? Gotham na neve. A ambientação perfeita para um filme do Batman. O Batman Returns se aproveita muito bem disso. E bem, além disso, o comissário Gordon, ele já se aposentou,
porque no passado ele sofreu um ataque cardíaco. Não se sabe exatamente qual que é o contexto desse ataque cardíaco. Se tem alguma coisa a ver com o próprio incêndio, se aconteceu depois, ou se esse próprio ataque cardíaco tem alguma relação a alguma coisa que o Gordon era como policial junto com o Batman. Não se sabe. A Bárbara divide o seu tempo do trabalho cuidando do seu pai, que fica geralmente em casa, e com ela saindo de vez em quando com seus melhores amigos, o Jason e a Alicia. É então que o filme teria um corte, para desenvolver o seu vilão. Ele atualmente está tentando recuperar sua vida trabalhando no mercado local. Mas ao mesmo tempo, ele está tentando voltar para a vida do crime, para voltar a trabalhar com a antiga família da máfia, que aqui seria a família Bresci. Contudo, não vai conseguir trabalhar para essa família, porque o chefe dessa família está concorrendo a ser prefeito da cidade de Gotham. Esse cara aí tá fingindo ser super mega honesto para conseguir ser prefeito da cidade. Mas o vagalume, ele não tem dinheiro. E ele precisa muito desse dinheiro para poder pagar a medicação da sua esposa. Desesperado, ele decide colocar fogo numa farmácia e assim conseguir aproveitar a situação para pegar os remédios. E, inclusive, essa é uma das cenas que vazou, que a gente vê o Brendan Fraser saindo de uma farmácia em chamas e ele tá ali super de boas fugindo da farmácia. E bem, saímos dessa parte do vilão e voltamos para Bárbara Gordon. Não se sabe exatamente porquê, mas a Bárbara Gordon é convidada para uma festa de Halloween, que é o próprio Bruce Wayne que está organizando. E essa é uma daquelas festas da fantasia. O Jim Gordon também é convidado aí, assim como outras pessoas notórias da cidade. E a Bárbara Gordon, para ir nessa festa, ela tinge o cabelo de vermelho e também coloca uma fantasia do Batman. Contudo, essa festa vai ser interrompida pelo Mariposa Assassina, que vai estar ali junto com alguns capangas para roubar o pessoal da festa. E isso daqui é uma referência direta a uma HQ da Batgirl, que é a Batgirl Ano 1. Várias pequenas coisas que acontecem nessa história vão ser adaptadas nesse filme. A Bárbara vai tentar impedir esse assalto, agindo como Batgirl. Teria toda uma cena dela caindo do teto em cima de uma árvore de Natal e depois lutando com os capangas. E juntamente com ela, o Bruce Wayne iria ajudar no combate. Então teria uma cena de ação aqui do Michael Keaton junto com a Bárbara Gordon. Não se sabe exatamente como que essa cena de ação iria se desenrolar, mas no final dela, a Bárbara iria salvar a vida do Bruce Wayne. Contudo, com isso, o Mariposa iria fugir. E é aqui que teria um mini plot twist na história. Porque esse Mariposa seria morto então pelo Vagalume. Porque esse vilão estava na lista de alvos do cara da família Bresci. E ao matar esse cara, o Brendan Fraser poderia levar isso até o cara lá da família Bresci e ser recontratado. E é exatamente isso que aconteceria. Enfim, continuando a história, a Bárbara iria encontrar a Alicia num bar e iriam perguntar para ela por que ela tingiu o cabelo na cor vermelha. E se isso teria alguma coisa a ver com a Batgirl que apareceu na festa. Porque, aparentemente, as pessoas gravaram as ações da Batgirl na festa e isso acabou viralizando na internet. O resultado é que outras mulheres também pintaram o cabelo de vermelho. E os amigos da Bárbara, sem saber que ela é a Batgirl, estavam pensando que ela fez isso também por causa da Batgirl. Obviamente, a Bárbara Gordon não vai contar a verdade para os seus amigos. Mas ela percebe que ela gosta de ser uma vigilante, ela gosta de ser essa tal de Batgirl. Então, se aproveitando do acesso que ela tem dentro da delegacia de polícia, a Bárbara entra num arquivo de local de evidências do passado e é ali que ela vai roubar algumas coisas para construir o seu traje de Batgirl. Ela vai pegar o batirangue clássico do Batman Michael Keaton lá do filme do Tim Burton e também vai pegar o capuz da Mulher Gato. E segundo o Neb, nessa cena a gente teria várias referências ao universo da DC, tanto do Tim Burton quanto do DCEU. Além dessas coisas da Mulher Gato e do Pinguim do Tim Burton, a gente veria o bastão da Arlequina e outras referências às aves de rapina. Ou seja, é aquela mistura de universo que a gente teria visto pós-filme do Flash. Bem, a Bárbara Gordon vai construir o uniforme da Batgirl e o capuz que ela vai fazer vai ter como base o capuz da Mulher Gato Michelle Pfeiffer. Só que, claro, vai ter pequenas modificações para não ser exatamente igual. Mas o molde seria igual. Tanto é que a gente consegue perceber isso olhando algumas imagens vazadas. Com o uniforme da Batgirl pronta, ela decide patrulhar a noite de Gotham. E é nessa primeira patrulha que ela acaba encontrando o Batman, que é totalmente contra esse negócio dela ser Batgirl. Ao dizer que ela precisa parar, o Batman Michael Keaton iria sair de cena utilizando o Batmóvel clássico dele. E aqui eu fico ainda mais indignado com o cancelamento desse filme, que a gente teria visto o Batmóvel do Tim Burton em ação e de novo a gente não vai ver. Mas assim, sem o Batman perceber, a Bárbara Gordon consegue roubar o arpel dele. Sabe, o gancho do Batman que ele usa para escalar a parede.
A outra coisa que a Bárbara fica sabendo é desses incêndios que estão acontecendo na cidade de Gotham. Uma pessoa morreu incinerada, teve um incêndio ali da farmácia, e a Bárbara começa a investigar sobre isso porque ela suspeita que essa pessoa é a mesma responsável pela morte da mãe dela no incêndio que aconteceu quando ela era criança. E é a partir daí que ela começa a investigar, uma coisa vai levando a outra, e segundo o Neb, é aqui que a Bárbara Gordon iria acabar se apaixonando pelo Anthony Brassi, que, vejam só, é o filho do cara da família do crime, que está concorrendo para ser prefeito de Gotham. Acontece que esse Anthony Brassi, ele realmente parece ser uma pessoa boa. Ele tem todo um projeto para ajudar pessoas que vivem em situação de rua, e a Bárbara não suspeita muito dele. Mas essa amizade que a Bárbara vai ter com o Anthony Brassi vai deixar o Jason Bard com ciúmes. Continuando essa investigação que ela está fazendo, a Bárbara pergunta para o seu pai se ele viu alguma pessoa ali dentro do incêndio que aconteceu anos atrás. E o mesmo disse que não. Como a Bárbara, nesse momento, não tem muitas pistas do que fazer, ela então decide ir até a delegacia de polícia para ligar o bate-sinal e pedir ajuda do Batman. E a Bárbara vai fazer isso como Batgirl. E o Batman vai responder ao bate-sinal, só que dessa vez o Batman não vai fazer com que a Batgirl desista de ser a Batgirl. Na verdade, ele incentiva ela a tentar resolver esse crime. E aqui não dá pra saber exatamente o porquê que ele mudou de opinião assim tão rapidamente, mas eu suspeito é que tenha acontecido algumas outras cenas de ação nesse meio tempo que fez o Batman mudar de opinião sobre a Batgirl. Porque numa cena ele é contra ela ser Batgirl e depois ele é a favor, e isso ficou um pouco confuso. Enquanto isso tá acontecendo, o Vagalume vai tentar matar o Jim Gordon, mas a Batgirl vai conseguir salvá-lo. O Vagalume de alguma forma vai conseguir escapar, provavelmente teria alguma cena de ação aqui no meio, e é aqui que a Bárbara Gordon iria descobrir que o Vagalume, no passado, foi um bombeiro. A Bárbara começa a investigar arquivos que a polícia tem sobre esse nome, e o que acontece é que o comissário Gordon estava suspeitando desse Vagalume aí. Ele sempre fez essa investigação envolvendo esse cara, só que sempre secretamente, sem que ninguém ficasse sabendo. Quando a Bárbara descobre isso, ela vai confrontar o chefe de polícia da cidade de Gotham. E ele vai confessar que no passado foi ele mesmo que pediu para o Vagalume colocar fogo no apartamento dos Gordon. Só que a intenção era matar o comissário Gordon e não a mãe da Bárbara. E bem, com todas essas informações, a Bárbara não sabe muito bem o que fazer. E ela decide conversar com o Jason Bard. Ela conta tudo o que sabe envolvendo a questão do incêndio, mas omite o detalhe de que ela é a Batgirl. A Bárbara e o Jason vão fazer uma investigação juntos, e com isso eles descobrem que o grande plano final do Vagalume é de colocar fogo em toda a cidade de Gotham. E aqui tem que abrir um grande parênteses, porque o próprio Neb, que está explicando a história do filme, ele não entendeu muito bem o que leva o Vagalume a querer executar esse plano. Então tem uma lacuna aqui envolvendo a jornada de personagem do vilão Vagalume que a gente ainda não sabe completamente. Mas, de qualquer jeito, ele tem um plano para colocar fogo na cidade. Ele é o Vagalume, mexe com fogo, toca fogo na cidade. É o negócio. O Vagalume vai aparecer no discurso do recém-nomeado prefeito de Gotham, que, claro, vai ser o chefe da família Brassi, e o Vagalume vai lá para tocar fogo mesmo no local. E, ao que tudo indica, o Vagalume vai conseguir matar esse chefe da família Brassi. Então vocês imaginem que o recém-eleito prefeito da cidade de Gotham é morto pelo Vagalume, o caos que vai acontecer nas ruas da cidade. A Batgirl vai aparecer ali e vai ter uma perseguição dela usando uma moto. E aqui o Jason Bard vai aparecer com um caminhão de bombeiros, mas no final, quem vai se apossar desse caminhão de bombeiros vai ser o próprio Vagalume. E de novo, aqui fica um pouco confuso porque a gente não tem todos os detalhes da trama, principalmente de como acontece essa cena de ação, mas o importante é isso daí, o Vagalume vai pegar o caminhão de bombeiro. O Jason vai tentar lutar contra o Vagalume, mas o mesmo, usando um machado, vai acertar a perna dele. De uma forma bem irônica, enquanto que ele tá com um caminhão de bombeiro, ele vai colocar fogo na cidade. E isso daí acaba explicando, né, uma das cenas vazadas que a gente via a Batgirl com uma bike, seguindo esse caminhão de bombeiro que tava, né, meio que cuspindo fogo pelas ruas da cidade. Essa cena parecia ser bem legal, na verdade. A Batgirl, com a moto dela, vai conseguir alcançar o caminhão de bombeiros, e é aqui que vai ter uma luta entre ela e o Vagalume pelo controle do veículo. A Bárbara Gordon e o Jason Bard vão sair do veículo, e só o Vagalume vai continuar. Só que ele vai acabar batendo numa espécie de buraco gigante que tinha no meio da rua. E essa expressão mesmo que eles usam, é um buraco e que o caminhão acaba caindo nesse buraco. E é aqui que a gente está se aproximando do final do filme, e é onde teria o grande plot twist.
Plot twist mais ou menos, porque já era um pouco esperado. Esse buraco leva para um pedaço da cidade que é extremamente pobre. Ao que tudo indica, o vagalume também morava ali e ele vai chegar machucado nesse local. O plot twist vai acontecer quando o Anthony Bresse aparecer junto com capangas da família Bresse. A Batgirl vai lutar com os capangas do Bresse, enquanto que o Bresse vai dar um tiro na cabeça do vagalume, matando ele ali. E o Anthony Bresse vai fugir, enquanto que a Bárbara percebe que o Anthony Bresse é realmente um mafioso, e ela jura que vai capturá-lo. E bem, essa seria a última grande cena de ação do filme. O que iria acontecer na sequência é um corte pro Natal, já avisando o epílogo do filme. Vai ter todo um momento natalino ali da Bárbara com seu pai, o Jason Bard e a Alicia, e o Gordon vai dizer pra Bárbara que ele acredita que agora ela pode fazer patrulhas na cidade. Só que a Bárbara vai mentir pro seu pai dizendo que ela não quer agora participar das patrulhas, porque o trabalho de mesa que ela faz na delegacia de polícia poderia ajudar a prender os bandidos também. Claro que isso era uma mentira, né? Porque ela patrulha a cidade já como Batgirl. A última cena seria a Bárbara Gordon numa torre de relógio, se preparando para construir o seu próprio esconderijo, quando o Batman aparece ali. E o Batman iria perguntar para a Bárbara, né, se ela tá pronta para virar uma heroína, e claro que a Batgirl aceita, e com isso o Batman revela um uniforme feito sob medida para Bárbara Gordon. Vai ter um último diálogo entre eles, né, sobre como que eles estão sozinhos, e que eles são heróis, que eles precisam estar unidos. E a última cena é a Bárbara Gordon junto com o Batman numa gárgula, né, contemplando a cidade de Gotham enquanto neva. E bem, esse seria o filme da Batgirl. É óbvio que a gente não tem todos os detalhes, algumas lacunas não foram completamente preenchidas, mas agora a gente sabe, né, como que seria a estrutura, né, a espinha dorsal do filme. E assim, ó, dando a minha opinião sobre esse roteiro, é um roteiro que tentou ser bem seguro, né, não ousou muitas coisas, com certeza não seria o destaque principal da história. A única coisa que eu não gostei muito desse roteiro aí é esse Anthony Bresse aí, que no final ele seria o vilão, e que a Batgirl iria jurar em capturar ele. Esse plot twist no final que eu achei bem whatever. Mas o resto da história eu achei legal. Mas assim, ó, com certeza o grande destaque do filme não seria o roteiro. Eu tenho certeza que o que poderia destacar o filme era a questão da direção, que são os caras lá do primeiro episódio da Miss Marvel e do filme Bad Boys, que eles são muito bons com a câmera, eles são muito criativos na hora de fazer algumas coisas. Então assim, ó, talvez o roteiro não fosse lá grande coisa, mas poderia ter compensado na direção. Até porque, pelo orçamento que eles tinham e as imagens que a gente tem vazado, o clima do filme que eles queriam dar, eu acho que o filme poderia ter surpreendido muito nas cenas de ação. E como esse é um roteiro da história e não um roteiro das cenas de ação, fica realmente difícil de imaginar como que seria, né, essas cenas. A gente tem algumas ideias. A perseguição com o caminhão dos bombeiros. Olha, realmente parecia ser uma grande cena. Só que, infelizmente, agora é improvável que a gente vá ver. Enfim, nunca vou concordar com a Warner ter cancelado esse filme. Eu acho que ele merecia a chance de se provar. Mas uma parte de mim tá feliz que agora eu sei, né, o que iria acontecer nesse filme. Enfim, galera, comentem aqui o que vocês acharam dessa história do filme. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo do roteiro vazado do filme da Batgirl. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha. E inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.